Aqui em Hebreus capítulo 10, que eu convido a igreja a ler, acompanhem por favor a leitura desde o verso 10 do capítulo 10. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito: esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as inscreverei. Acrescenta: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Os irmãos têm se acostumado a me ouvir usar uma exclamação após a leitura, e eu vou fazer novamente essa exclamação. Que texto, irmãos! Que bênção, que maravilha! Vamos observá-lo um pouquinho mais atentamente, antes de desfrutarmos da bênção do sacramento que o Senhor instituiu. Você reparou que algumas vezes o texto apresenta, e eu li o verso 10 e depois disso li alguns outros versos, o texto apresenta que o sacrifício de Cristo foi feito uma vez por todas, uma vez por todas. Queridos irmãos, o fato de Cristo ter feito o seu sacrifício uma vez por todas indica o aniquilamento. Aniquilamento é uma palavra que vem de uma outra palavra latina, que é a mesma que se usa para falar que Deus criou todas as coisas desde o nada. Ex nihilo. O nihil tem um Hzinho no meio da palavra que se pronuncia como um K. E por isso que a gente tem o aniquilamento. É a transformação em nada de tudo que precedeu. Tudo aquilo que apontava para Cristo, quando Cristo vem e cumpre o seu ministério de santidade, e depois de cumpri-lo em santidade, sendo condenado injustamente por causa dos nossos pecados à cruz, da qual ele nunca foi digno, na cruz aniquilou qualquer outra necessidade de sacramentos, de sacrifícios. Acabou com aquilo tudo. Não há um que seja necessário. Cada um daqueles sacramentos, eu vou falar certo daqui a pouco, daqueles sacrifícios, cada um daqueles apontava para o Redentor. Ah, mas é o sacrifício de Levítico capítulo 1, que os irmãos, se não leram ainda, lerão hoje. Do capítulo 2, do capítulo 3, todos. Os sacrifícios de Êxodo 29, todos. Os que eram feitos uma vez por ano, os que eram feitos diariamente, todos. Os de animais de porte maior, os de pequeno porte, os de alimentos, todos. Nenhum sacrifício restou, porque Cristo, representado nos sacrifícios, os cumpriu uma vez por todas. Quando nós cremos em Cristo Jesus, a justiça buscada por milênios
pelos homens que viveram antes do Senhor Jesus encarnar, aquela justiça buscada, ansiada, se cumpriu. Cristo Jesus na cruz ministrou justiça para todos os que nele creram antes da sua encarnação. O alcance é para todos os crentes anteriores a Cristo. Nenhum deles se perdeu. Aqueles sacrifícios feitos em fé, confiando em Deus, apontavam para a consumação em Cristo Jesus, e ele consumou. O sacrifício de Cristo foi válido para cada um daqueles que viviam o tempo que ele vivia. Desde que crentes nele, evidentemente. Aquele que nele creu, no seu tempo, foi justificado. E desde então até a sua segunda vinda, irmãos, queira Deus seja logo, o sacrifício de Cristo é suficiente para que todo que nele creia, ou que venha a crer antes da sua própria morte ou da volta de Cristo, todo aquele que nele creia seja redimido por um sacrifício feito uma vez na história, válido para sempre. Mas esse texto que fala isto, meus irmãos, apresenta algo aqui extremamente importante e que costuma ser negligenciado pelos nossos corações, em nossas leituras. Porque nós, e particularmente nós, cristãos reformados, instruídos que somos pelas doutrinas da graça, acabamos nos confundindo e vivendo na graça como se ela nos autorizasse ao pecado. E quando nós falamos da ceia do Senhor, nós falamos de algo sublime, exaltadíssimo, nada mais exaltado do que o Senhor fez em favor do seu povo para a sua glória, nada mais exaltado. Mas ao olharmos para esta exaltação, por vezes nos perdemos e acreditamos que a graça que nos justifica o faz em qualquer circunstância, em qualquer momento e emoção das nossas vidas. Deixe-me ser mais claro. Passamos a viver como gente que não se importa mais com o serviço do nome do Senhor. Como tudo aquilo anterior a Cristo foi aniquilado, passamos a entender que o serviço do Senhor se resumia aos sacrifícios. E não se resume. Havia, sim, uma lei cerimonial totalmente cumprida por Cristo. Havia uma lei civil válida para o povo de Israel, enquanto assim organizado, cujos princípios, não as suas normas, os seus princípios valem para nós hoje. Mas há uma lei moral que está em pleno vigor. E aquilo que Cristo fez no âmbito cerimonial nos capacita a observar a sua lei moral. Nos capacita a vida de santidade. Se vocês se lembrarem, há pouco lemos no Êxodo capítulo 29, que em comunhão com o Senhor, é dito lá pelo Senhor, e então pela minha glória. Talvez você não se lembre, então eu vou converter você agora num ímpio, vou mudar o texto. Por minha glória serão autorizados a pecar. Faria sentido isso no texto? Diz o texto, por minha glória serão, lembraram, santificados. E na medida em que nós participamos dos elementos dessa ceia, nós não podemos fazê-lo como se isto fosse um objeto de adoração, porque não é. Nesses elementos não há nenhuma virtude. A virtude é em Cristo Jesus. Ao participarmos dos elementos, nos recordamos do que Ele fez. E é nisto que está o ponto.
ao nos recordarmos do que Ele fez, da grandeza do seu ministério de redenção, então nos prostramos para servi-lo. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de Cristo Jesus nosso Senhor, aqui tipificado, a fim de que nós o sirvamos, não para sermos salvos, mas porque fomos salvos, pela graça. E o nosso texto fala disto. Observe, por favor, o versículo 15 e o 16, os dois. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto, após ter dito, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as inscreverei. Acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Acabei lendo 3. É o Espírito Santo falando por meio dos profetas. E o que está falando o Espírito Santo? Se na sua Bíblia houver uma referenciazinha, você saberá que isso está lá em Jeremias. Tem uma nota de rodapé aqui. O que está falando o Espírito Santo? O seguinte, meus irmãos. Depois daqueles dias o Senhor fará uma aliança. Depois dos dias dos sacrifícios do Antigo Testamento. Depois dos dias que anunciavam a vinda do Messias. E depois então do cumprimento por meio do Messias de tudo aquilo que havia sido prometido. Depois daqueles dias de sangue, de animais mortos, de filas sacrificiais, de trabalho contínuo de muitos sacerdotes, mostrando a necessidade de grande esforço para serem salvos, e ainda assim insuficientes. Só eram salvos os que criam no que aquilo simbolizava e não nos elementos em si. Depois daqueles dias, Cristo Jesus cumprindo o seu ministério de redenção, meus irmãos, veja o final do verso 16. Porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as inscreverei. Por favor, procure me acompanhar enquanto raciocino com você agora. A lei que não caiu, eu acabei de mencionar, foi a lei moral. Entre estas está, não terás outros deuses diante de mim, mas também está, honra o teu pai e a tua mãe. 2 tábuas da lei, 2 tábuas de pedra da lei, 2 tábuas que os homens, isso claro nos inclui, descumpriram ao longo de toda a sua história. Mas em Cristo Jesus, ouça isso por favor, em Cristo Jesus, a lei do Senhor passou de tábuas de pedra. Vejam quantos são os lugares onde as leis estão escritas nesse verso. Veja. Porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as escreverei. Quantas tábuas? O centro da existência, o coração, não este que pulsa, mas aquilo que move os nossos ânimos, aquilo que concentra os nossos interesses, aquilo que tem as nossas forças, o nosso coração. Mas para que fique muito claro, não apenas no centro do nosso ser,
mas no nosso ser, tudo o que passa pela nossa razão, pelo nosso entendimento, e se você não sabe, lhe digo agora, pelas suas sensações, tudo aquilo que interfere sobre nós passa por nossa mente. O Senhor inscreveu a nós que cremos em Cristo Jesus, a nós os redimidos pelo mediador, por um único sacrifício remidor. Nós que nos tornamos por sua graça mais alvos do que a neve, por causa da purificação que Ele aplicou sobre nós, não apenas fomos justificados. Dê um passo além na doutrina. Nós não apenas fomos justificados, nós, habitados pelo Espírito Santo, agora temos em nós, porque Ele o quis, porque Ele o fez, inscritas as suas leis. Mas a fim de quê? Para que as leis do Senhor em nosso coração e em nossa mente? A fim de quê? De participarmos de concursos de declamação? Vou dizer agora as leis do Senhor, então as elenco uma a uma, é para isto? Não. O sacrifício costumado, praticado dia a dia, era a fim de que as pessoas tivessem comunhão com o Deus verdadeiro e por sua glória fossem santificadas. E aqui, a mesma coisa. Queridos, neste momento em que nós vamos partir para a mesa, é preciso que nós nos recordemos da terceira estrofe deste hino que cantamos há pouco. Eu volto a projetá-la. Isto não é coisa para os perdidos. Isso é coisa para os crentes, os justificados em Cristo Jesus. E sabem, irmãos, nós costumamos considerar pecados o adultério, o assassinato, o roubo. Se for mentira, aquela mentira grave, mentirinha não conta. Mas, meus irmãos, eu quero afetar a vida de vocês um pouco mais gravemente. A cada pensamento nosso, a cada movimento nosso contra a lei do Senhor, inscrita em nossas mentes, em nossos corações, a cada um destes, ofendemos a Deus. A cada um desses, ninguém precisa saber o que aconteceu. Cada um desses pecados é digno de morte. E nós vivemos como cristãos pensando, vivo pela graça, está tudo bem. Pela graça de Cristo está tudo bem, mas não se esqueça, você carece de comunhão com Ele dia a dia para ser santo. Porque a igreja é fraca, porque nós não andamos com Cristo. A igreja é inútil nesse mundo porque não testemunha de Cristo com quem não tem comunhão. E agora estou gritando, depois desse culto vou ser acusado de ofender as pessoas. Porque uma igreja se enfraquece porque coloca no peito um emblema dizendo sou cristão, nada mais me abala. Dê glória a Cristo por isso, mas viva essa santidade para a qual você foi adquirido. É lamentável a condição das igrejas, e me refiro então agora à igreja. Será lamentável a condição da igreja de Santo André? Você deve julgar o seu coração, a sua mente. O ensino de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11 da primeira carta, diz: examine-se o homem a si mesmo, e coma do pão, e beba do cálice. E o que você deverá fazer após examinar-se? Estou caminhando para o fim. As faltas confessarmos. Tu não somente perdoas, as faltas nós confessarmos, e essa santidade, e seguirmos na tua luz. Tu não somente perdoas, purificas, Jesus.
Quando? Lá atrás, um dia, quando você creu em Cristo. Sim, você foi salvo. Foi salvo para viver em santidade. Se você julga ter sido salvo para viver nos teus pecados, questiono se foi salvo lá atrás. A vida cristã não é um brinquedo que se faz. A vida cristã não é um momento em que você, estando se afogando, estando lá mergulhado, borbulhando na água, alguém lhe tira dali e pronto, acabou a situação. Está salvo, não está mais se afogando. A vida cristã não é isto. Isto é o começo da vida cristã. Você é salvo do afogamento para agora viver a serviço do Salvador. Apontei para mim porque estava tentando tipificar a Cristo quando apontava. Então, a serviço dele, testemunhe. Viva de modo a honrá-lo dentro da cabeça. Seus pensamentos, suas imaginações, suas intenções. Nosso Senhor nos purifica. É tempo de nós confessarmos pecados, não? Será que você se deu conta de algum? Deve haver muito mais. O salmista orava: livra-me das faltas que me são ocultas.